Bom dia! Bom dia, gente! Demorei um pouquinho pra botar as coisas no lugar aqui, vocês não têm noção da gambiarra que a gente fez pra botar esse celular no lugar, mas vai dar tudo certo. Primeira vez aqui, paciência, que eu sou café com leite. Então vamos lá, pera aí que o marido tá entrando aqui. Bom dia! Deixa eu falar com todo mundo. Oi, mãe! Minha mãe tá me assistindo, gente! Oi, sogra! Claire! Oi, Carol! Bruna, Twin Vip, Teacher Yara, Vix. Vamos lá, gente. Domingo de manhã, eu já tô aqui maquiada. Então eu vou começar falando um pouquinho de mim, me apresentar para quem não me conhece ou para quem tá me conhecendo agora. Eu sou Beatriz Machado, sou professora de inglês há 8 anos. Sou aqui do Rio. Atualmente eu estou trabalhando em 2 escolas de idioma, aqui no Rio mesmo, e também como professora particular, presencial e online. E eu embarquei nesse mundo aí de jogos e de inovação e coisas fora da caixinha, sendo inspirada por pessoas maravilhosas que pretendo trazer para cá para fazer uma colaboração aí comigo. E hoje a gente vai começar a série de lives sobre storytelling. E aí eu queria começar então falando um pouquinho sobre o storytelling na educação. Então, o storytelling ou a contação de histórias trabalha com praticamente qualquer disciplina. Você consegue relacionar com qualquer disciplina, então você não precisa ser professor de línguas para trabalhar com storytelling. Até matemática, juro pra vocês, eu fiz uma pesquisa e encontrei várias coisas de matemática trabalhando com storytelling. Não vou me arriscar aqui a explicar o que, mas eu encontrei. Então, as características principais da contação de história, os benefícios principais são, obviamente, trabalhar com a criatividade, com o aluno como protagonista, né? Metodologias ativas e aprendizagem significativa, aqueles 4, 6, né, das habilidades do século XXI, que são criatividade, comunicação, colaboração e pensamento crítico, fora que é uma atividade lúdica, então sai um pouquinho do livro, né? E ela pode gerar diversos produtos, então ela pode se materializar em diversos resultados finais dessa criação, dessa contação de história, não só feita pelo professor. A gente não está falando aqui de leitura de histórias, a gente está falando de contação de histórias, que pode ser você contando uma piada ou você falando de algo que aconteceu com você no final de semana. Não necessariamente tem um livro sendo lido, mas também pode ter. Então, tem o storytelling, ele tá dentro ou fora do livro. Tanto que hoje a gente vai usar uma ferramenta fora de livro aqui para fazer storytelling. Então, a aplicação na minha disciplina, que é o inglês, que também trabalha com outras línguas estrangeiras ou o próprio português, é que a gente consegue trabalhar vocabulário, claro, né? A gente consegue trabalhar praticamente qualquer tempo verbal, pontos gramaticais, elementos textuais e a construção de narrativas. E isso pode ser feito dentro da prática oral, da conversação ou da prática escrita dos alunos para ganhar aquela fluência que eles tanto querem. Então, pode ser uma estratégia muito boa para trabalhar essa fluência com eles. Em qualquer idade, tá? Então, vamos aqui começar já quebrando essa crença de que contação de histórias é só educação infantil. Não, eu trabalho com adultos, com adolescentes, com educação infantil também, e todas as idades podem se beneficiar. Algumas, por exemplo, adultos podem se beneficiar de coisas que crianças ainda não trabalhariam, por exemplo, fazer paralelos com o cenário político atual nessa contação de histórias, e você criticar coisas do mundo com mais
interatividade. Então, todas as disciplinas podem se beneficiar desse tipo de reflexão e desse tipo de atividade criativa. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar desses nenenzinhos aqui, que são os Story Cubes, e eu resolvi começar com eles, mas a gente vai falar de muitas outras ferramentas para storytelling, e eu não sei por que eu resolvi começar com eles. Eu acho que eu olhei para eles e falei, vamos, começa com eles. Mas, para quem não conhece, vamos lá. Isso aqui são cubinhos. Vamos lá. São dados. Aqui, vocês estão vendo? Tá focando, meninas? São dadinhos e cada dadinho tem nas suas 6 faces alguma imagem. Então, eles são dados imagéticos, né? Não tem nada escrito, então você pode comprar em português ou em inglês ou em qualquer... Né? Não tem nada escrito. Você pode importar ou comprar aqui no Brasil e trabalhar com qualquer língua estrangeira ou não. E para quem trabalha em escola bilíngue também dá para trabalhar com qualquer disciplina junto com a língua estrangeira. Então, esse aqui é o Actions. E esse aqui é o Voyages. Mas tem vários. Tem o básico, que é o laranja, que não tem um tema específico, ele é o primeiro. E esses dois aqui são temáticos, tá? Eu tenho esses dois em físico, ok? A caixinha mesmo. Cada caixinha dessa aqui me custou R$50. Então, hoje a gente vai falar sobre alternativas para você não precisar gastar R$100. Eu comprei porque eu adoro, eu jogo com a família, eu jogo fora da sala de aula, eu amo board games e depois a gente vai falar um pouquinho de board games também, mas não precisa, tá, desembolsar R$100 para comprar isso aqui. Relaxa, não sai da live não, por favor. A alternativa oficial mais barata é o aplicativo. Ok? O aplicativo custa R$6. Então a gente sai de 50 para 6. E aqui você pode comprar os temáticos também. Ok? Então esse laranjinha aqui é o original. Ok? E aqui você consegue comprar todas as expansões. Eu comprei tudo, gente. Mas todas as expansões aqui. Cada uma vai custar R$3 a mais, se eu não me engano, e aí vem mais dados sobre aquele tema. Então, vê se vocês conseguem ver alguns exemplos. Tá em inglês, tá, gente? Então, a gente tem aqui, ó, animais. A gente tem o Actions e o Voyages. Tem pré-história. Alô, professores de história. Alô, professores de ciência. Pré-história aqui, geografia, ó, intergaláctico, tem temático, por exemplo, de medieval, superpoderes, místico, não sei. E você joga da mesma forma. Então vamos lá, vou selecionar o original. E aí, ó, jogou o dadinho, ok? Aqui você consegue arrumar eles, botar de cabeça pra cima. Ó, arrumei. Estão vendo? E aí começa a brincadeira de contação de história. Então tem várias formas de você jogar, mas esse é o funcionamento dele. Eu consigo selecionar pelo aplicativo quantos dados eu quero usar, ó, aqui. Então vamos dizer que eu quero usar só um dado. Quero usar só um dado e a gente vai contar uma história só com esse único dado. E aí eu rolo ele e aí a gente começa. E aí depois eu rolo ele de novo e a gente continua, entendeu? Então essa é uma das formas de jogar. Mas eu tô me adiantando, calma, eu fiz um roteiro. Deixa eu pegar aqui um artigo que eu achei dessa fonte aqui, que é HSP Mom. Depois eu vou mandar tudo isso aqui por newsletter. Então quem não tá inscrito na minha newsletter, depois da live, já vai no post, no meu feed, tem um postzinho lá da newsletter, cadastra o e-mail, vai receber todos esses
todo esse material, ok? Vai receber na newsletter hoje ainda. Hoje até às 6 eu envio isso pra vocês. E quem não receber, me pede que eu mando também. Manda um e-mail por inbox que eu envio tudo isso aqui pra vocês, ok? Então esse aqui é um artigo com 20 formas de usar os Rory Story Cubes. Gente, alguém responde aí pra mim, tá saindo espelhado a tela? Tá espelhado? Tá ao contrário as palavras? Porque pra mim tá aparecendo espelhado. E aí vocês não vão conseguir ler o que tá escrito aqui. Alguém me ajuda aí, me responde aí. Não? Tá direitinho? Dá pra ler direitinho? Ah, tá espelhado, né? Então tá, então eu vou ler pra vocês, ok? Então a gente vai começar com a forma original, ok? Inclusive tem um papelzinho dentro da caixinha mostrando as expansões, ok? E ensinando como jogar, ó. Como funciona, ok? Então ele ensina como jogar dentro do próprio cubinho e dentro do aplicativo ele também tem um tutorial, ok? Mas isso é a forma básica, digamos assim. Aqui a gente vai brincar com as possibilidades. Então a primeira forma é essa, você jogar os dados e contar a história. Agora, quantos dados você vai preferir usar, você escolhe, às vezes depende também do nível, né, da sua turma. Se forem crianças, você trabalhar com 6, 9 dados logo de cara talvez seja muito. O nome do aplicativo é Story Cubes, tá? Ó, Story Cubes, a mesma coisa do jogo físico, ok? Depois eu posso botar o link também pra vocês, tá? Vou botar tudo na newsletter. Custa R$6. Então, gente, faz uma vaquinha aí na sua escola, cada professor dá R$1, você junta com mais 5 professores, cada professor dá R$1 e bota num celular. Se tiver um celular da escola que você possa deixar baixado e aí todos os professores podem usar. Se tiver um tablet, melhor ainda, porque fica maior, ok? Então, é uma alternativa bem mais barata do que a caixinha que, voltando para quem chegou agora, a caixinha custa 50. Aqui no Rio, tá? Não sei em outros lugares, também não sei quanto fica comprando lá fora. Mas aqui no Rio, R$50. Ou, como a gente, carioca gosta de falar, 50 conto. E o aplicativo, R$6. E aí as expansões, mais R$3 cada uma, para você ter mais temas, mais dados temáticos, ok? Então vamos lá. Uma das opções que ela fala aqui nesse artigo é você botar os cubos numa bolsa e pegar um de cada vez. Ao invés de rolar, você pegar. Isso funciona bem quando você tem aquelas mesas de aluno pequenas, mesinhas pequenas que se você tentar rolar dado ali, vai cair tudo no chão. Então isso é uma ótima opção para quem trabalha ou também com criança que pode, sei lá, querer botar o dado na boca. Então talvez uma das opções boas é você mesmo pegar, tirar e mostrar, não deixar elas terem aquilo com elas. Ou espaços que pode cair o dado em algum lugar, se você tiver ao ar livre e pode perder. Então essa é uma boa opção para isso. Você bota dentro de uma sacola, sacode tudo e tira um de cada vez, ou tira um e vai jogar com todas as faces daquele mesmo dado, ou vai tirando um de cada vez e montando a história, ok? Então, a outra opção é rolar todos os dados e procurar categorias. Isso funciona melhor quando você tem mais de um set. Porque aí você pode jogar, por exemplo, aqui já seriam 18 dados. Então a gente poderia procurar, por exemplo, por duplas, coisas que sejam da mesma categoria. E aí achou uma dupla, faz uma história com aquela dupla, entendeu? Deixa eu ver a pergunta aqui. Você acha possível trabalhar com eles em turmas regulares de escola que são mais cheias? Sim, a gente vai falar disso. Eu dou aula dentro de escola também, pela escola de idiomas, mas eu dou aula dentro de escola, então eu sei bem como é esse ambiente mais cheio, né, de turmas maiores e de espaços escolares que são completamente diferentes também de uma escola de idiomas, uma filial de uma escola de idioma mais reduzida. Então,
dá para trabalhar perfeitamente com eles. Nesse caso, ou você, se você tiver a caixinha, você vai jogar eles, vai organizar eles em assim, né? Jogou, organizou eles aqui dentro da caixinha mesmo, tira uma foto e projeta essa foto. E aí todo mundo consegue ver, entendeu? Ou no aplicativo você rola os dados e aí ele tem aqui uma câmera, tá vendo? Tem uma câmerazinha. Ou você tira um print mesmo do seu celular e projeta essa foto no projetor. Se você tiver um projetor na sua sala de aula, você projeta. Se você tiver um quadro interativo, melhor ainda. Se você não tiver nenhuma dessas opções, você pode tirar foto, imprimir e levar. E aí você tem várias cópias. E aí você pode fazer, ó, diferentes. Você pode fazer grupos diferentes para cada grupo, para cada grupo de alunos ter um set de dados diferentes para poder montar histórias, né? Então, vamos de novo. Rolou os dados, veio aqui na setinha, organizou. Aí tem aqui uma câmera. Câmerazinha tirou a foto. Ou print da tela, projeta essa foto no projetor da sua sala. Ou imprime essa foto e leva para entregar para os alunos. E aí você pode fazer várias rolagens ou pode pegar temas diferentes, um para cada grupo, e aí eles terem que fazer um desafio de criação de história, ok? Karina tá me dando uma ideia aqui de designer. Se não tiver projetor, o professor poderia desenhar os símbolos no quadro, já é uma solução. Sim, você pode rolar os dados e desenhar o que caiu no quadro, ou pedir para um aluno desenhar, ou pedir para eles escreverem uma palavra relacionada àquilo que saiu no dado. Mas a gente já está misturando as ideias aqui, eu quero tentar seguir o roteiro, que a gente vai voltar e vai acabar repetindo tudo. Então vamos continuar. Então a gente está no quinto uso, segundo a lista aqui. Rolar os dados e escolher 2 para comparar e contrastar. Então aqui não necessariamente a gente está criando uma história, mas a gente pode pegar, por exemplo, vamos lá. Vamos aqui. Ó, esses 2 aqui são perfeitos. Professor de língua ou professor aqui de geografia, consigo pensar também em ciências, o que mais que vocês conseguem pensar aqui com esses símbolos? Para comparar e contrastar. Ok? Então, no inglês eu já penso em comparativos, já penso em superlativos, né? Ou poderia fazer frases, ou dizer qual dos 2 prefere, qual dos 2 tá hoje. Então, hoje, como tá o tempo, né? Trabalhar esse vocabulário que vai desde pré-escola, eles já conseguem trabalhar com esse vocabulário, até adultos, até preparatório de exame internacional, gente. Eu uso isso aqui com todas as minhas turmas, de formas diferentes. Então, essa é a quinta forma de usar os dados. E depois de fazer essa comparação, você pode dividir. Então, um grupo vai fazer uma história com o tempo chuvoso e o outro vai fazer com o tempo seco, entendeu? E aí isso já é o background da história deles. E aí eles escolhem os personagens, escolhem mais o background que você já delimitou para cada grupo, entendeu? Então daqui, mesmo essa não sendo uma atividade de criação de história, se você só comparou 2 dados, só contrastou 2 dados, mas você consegue depois criar 2 histórias diferentes, entendeu? Ou a mesma história que comece de um jeito e vai mudar o cenário. Começa num dia chuvoso e, dependendo da jornada que aquele personagem vai passar, ele vai ter que passar por um deserto, entendeu? Então você pode usar aqueles elementos na sua história também, partindo dessa comparação aí, desses 2 dados. Estão acompanhando? Vamos para a sexta forma de usar? São 20, então vocês vão ficar comigo aqui até 10 horas da noite. Sexto uso, procurar rimas nas faces dos cubos. Isso é muito legal, gente. Então,
E dá pra fazer em português ou língua estrangeira. Então, deixa eu pensar aqui. O que a gente conseguiria rimar? Fala pra mim aí. Dá pra rimar. Dá pra rimar? Não sei se dá pra rimar. É... Não sei. Ovo com perigoso? Não rima, né? Não rima. Talvez esse 7 aqui não seja. Ó, chocar. Ah, a Karina tá transformando em verbos. Gente, minha irmã me orgulha. Muito mais inteligente que eu. Vamos lá, tem um ovo, muito bem. Chocar e cantar a nota musical. Muito bem. Então, no português, os verbos no infinitivo realmente quase todos rimam, né? Então, chocar e cantar, e aí eles têm que criar uma história ou uma música. Então, isso aqui não se limita apenas a narrativas tradicionais. Você pode fazer uma música e aí a rima entra nisso. E para idades primárias, isso funciona muito bem, né? Trabalhar com rima e fixação de vocabulário também. Tá vendo? E olha que eu canto, hein? Não tava conseguindo rimar aqui. Eu tô nervosa. Me perdoa. Mas adultos talvez tivessem mais dificuldade de fazer essa rima do que a criança. Eu acho que a criança ia conseguir pensar numa rima muito mais fácil, porque tá mais em contato, né, com essa com música, com rima, com musiquinha para dentro do ambiente escolar. Vamos lá. Sétima forma é o quê? Saco com bato. Aqui o saco de dinheiro e o chicote? É isso, mãe? Mãe? Eu acho que é isso, acho que deve ser isso. Deve ser o saco e o chicote. Aí, Então, sétima forma. Usar os dados para jogar Mad Libs. Mad Libs é um jogo que você tem frase e aí você tem que completar a lacuna com a categoria que ele tá pedindo. Então tem uma frase, por exemplo, Carol, minha família toda na live, né, pra não me deixar sozinha aqui deprimida. Então eu chamei todo mundo, falei, me salva. E minha mãe é professora, gente, pra quem não sabe, minha mãe, minha primeira inspiração de vida, minha mãe é professora de português, formada em letras, também português francês. E hoje minha mãe trabalha como coordenadora num CIEP, na escola do município. Então, ó, só amor nessa família. E a irmã aí, Karina, é designer de games. Arrasou, vai fazer muito jogo pra usar na sala de aula. Já tem várias encomendas. Já tem várias. Já pega o contato dela aí, hein, gente? Quer um jogo pra sua sala de aula, já pega o contato aí. Karina Lima Machado. Então, continuando aqui a nossa listinha. Mad Libs. Então você tem uma frase, por exemplo, um dia eu estava, e aí tem uma lacuna. Essa lacuna ele vai te pedir, por exemplo, emoção. Então, um dia eu estava, emoção, e aí eu, verbo, e não sei o que. Então, cada lacuna dessa tem uma categoria, né? Um grupo lexical que ele está pedindo ali para você encaixar do vocabulário. Então você pode usar os dados, por exemplo, actions, verbos. Verbos aqui funcionam perfeitamente. Aqui no Voyages tem... você também pode transformar em verbos, né? Por exemplo, um dia eu tava cantando, ó. Um dia eu tava cantando, ok? Emoção, tem a emoção aqui, ó. Um dia eu tava... Galerinha de inglês já tá pensando angry, furious, né? Nervoso. E aí verbo. E aí eu cantei uma música pra me acalmar, entendeu? Então, isso é um Mad Libs, você procura, tem o aplicativo. No meu celular não funciona, ele diz que não é compatível com o meu modelo.
Então, quem conseguiu usar isso, me avisa, me diz como é que foi, tá? Mas eu tô procurando aqui um celular, talvez o do meu marido funcione pra tentar. Eu nunca fiz com esse jogo. Então aí a gente tá unindo dois jogos. O Mad Libs, eu vou mandar na newsletter, relaxa. Então, Mad Libs e o Story Cubes, ok? Mas você não precisa do aplicativo. Se você entender como funciona, você pode escrever no quadro e eles completam. Então, um dia eu estava emoção, e aí eu, verbo, depois encontrei pessoa e nós, verbo, entendeu? E aí você vai posicionando os dados ali de acordo com o que ele está pedindo. Ok? Vai procurando nos dados alguma coisa que se encaixa ali naquelas lacunas. Então, é uma forma que eu achei muito legal e eu tô doida pra usar na minha sala de aula, mesmo sem o aplicativo, mas eu acredito que o aplicativo facilite esse processo da gente ter que criar as frases, né? E jogar várias frases para eles conseguirem fazer de fato uma narrativa. A 8ª forma de jogar. Me conte 10 coisas sobre. Então você pega um dado. Vocês estão conseguindo ver? Aqui é um potinho de arroz. Você pega um dado e a turma inteira tem que conseguir falar 10 fatos sobre isso aqui. Ok? Então, nacionalidade, com o que você come aquilo, se é frio, se é quente, se é doce, salgado, se você come de manhã, de tarde ou de noite. Tem várias coisas que a gente consegue fazer com um dadinho desse. Abrir o leque, abrir o guarda-chuva sobre aquilo que tá ali. Então, outra opção, ciências, galera de ciências, galera de biologia, 10 fatos sobre bactérias. Isso é uma bactéria, gente? Me corrija aí se eu tiver errado. É um micro-organismo, ok? Então, 10 fatos sobre isso aqui. E aí eles vão listando. Então, para quem trabalha com CLIO, que é a língua integrada a um conteúdo, que pode ser saúde, né? Isso aqui também trabalharia super bem para revisar o vocabulário. É uma ameba? E pode ser o que você quiser. A ideia aqui é você, né, pensar fora da caixinha. Pode ser o que você quiser. E isso, não se surpreenda, os alunos vão pensar em coisas completamente fora do que você prevê, do que você conseguir prever. Então, 10 fatos sobre dinheiro. 10 fatos sobre dinossauros, ok? E isso aqui, todos esses dados que eu tô mostrando aqui são do Voyages. No Actions, você conseguiria fazer também, mas de uma outra forma. Por exemplo, que a gente tem aqui, 10 fatos sobre, e aí tem uma pessoinha jogando uma bola para cima. Então você pode falar sobre vôlei, basquete, ok? Então aqui você pega a ação e vê o que tem relacionado a isso. Então 10 fatos sobre o vôlei, 10 fatos sobre o esporte. Pode ser mais genérico também. Aqui tem outro sobre o esporte, ok? 10 fatos sobre crime, ok? E aí dá pra você fazer todo um projeto ao redor de um dadinho desse. Então a gente vai fazer projeto sobre crime. E aí 10 fatos sobre, ou mais, ou menos, depende do nível de proficiência, né, que eles tiverem na língua ou da idade, de acordo com a disciplina que você tiver trabalhando, tá? Talvez 10 fatos seja muito, ou talvez 10 fatos seja pouco, porque eles já sabem. Então você vai pegar o ponto de partida do que eles já sabem e ver para onde você vai dali, ok? Então, 9ª forma de jogar. Role um set inteiro, então 9 dados, e crie uma história. Mas você não pode usar a palavra X. E aí você escolhe a palavra que você não quer que eles usem. Então, no inglês é muito bom quando você está trabalhando com turmas de avançado e você quer que eles parem de usar aquele vocabulário básico, né? Aquelas conjunções mais básicas, no but, because, ou like, ou verbo go.
entendeu? Então você quer forçar eles a usarem um vocabulário mais avançado, não necessariamente algo que você esteja trabalhando naquela aula, mas você pode pegar o que você está trabalhando naquela aula também, para eles obrigar eles a usarem, e vai eliminando um pouco tirando um pouco essa bengala de vocabulário que eles só usam aquilo. E aí quando você tira essa opção, força eles a pensarem em mais palavras e sinônimos, e você pode deixar uma listinha no quadro, ou você pode até permitir que eles utilizem o celular para pesquisar sinônimos, se eles não podem usar aquela palavra, ou você já deixa uma lista de sinônimos daquela palavra que você não quer que eles usem, ou deixa eles livres para pesquisar. Vamos lá, sugestão. Vendem dadinhos em branco, a gente vai chegar lá. Vocês podem colar adesivos que geralmente vêm junto dos dados, desenhar e personalizar como quiserem. Isso aí. Eu tenho uns modelos aqui, a gente vai falar sobre eles. Eu só tô, por enquanto, falando das possibilidades de uso dos dados, seja no aplicativo, seja o dadinho real ou essas formas caseiras, ok? Que são as melhores, né? Que a gente não tem que gastar um centavo. Na verdade tem que imprimir, mas ou tem que comprar o dadinho em branco. Mas é mais barato, mais em conta e reutilizável também, né? Porque você pode compartilhar com outros professores. Então, 10ª forma de usar. Role um cubo, lembre a imagem. Então, rolei um cubo, lembrei qual foi a imagem. Depois, role todos os cubos de novo e você vai contar a história do ponto de vista daquele primeiro. Então, se esse aqui é o meu primeiro dado, eu vou pensar em quê? É um caldeirão de bruxa? Ou é um pote de ouro? Vamos pensar que é um caldeirão de bruxa, tá? Então, você pegou esse primeiro, e aí depois você vai rolar os outros. O que cair aqui, você vai contar uma história do ponto de vista desse primeiro. Então, era uma vez uma bruxa, e aí você conta a história. Ou então, eu sou a bruxa e eu vou contar o que aconteceu comigo ontem. E aí você pega aqueles dados e faz a rotina da bruxa, entendeu? Porque esse aqui foi o primeiro que você tirou. Então, esse é o ponto de partida e trabalha esses pontos de vista com eles. Então, se for um pote de ouro, é uma pessoa muito rica. Então, era uma vez uma pessoa rica, um rei, uma rainha, um príncipe, um faraó, quem vocês quiserem trabalhar de acordo com o conteúdo que vocês estiverem vendo com eles. Então, aqui, ó, era uma vez um rei, e aí você conta o ponto de vista dele. Ou era uma vez uma cobra. Era uma vez, eu sou a cobra e eu vou contar a minha história. E aí, ela vai encontrar diversas coisas pelo caminho e vai falando o que aconteceu nesses encontros, entendeu? Início, meio e fim, isso aí. Então você já tem o ponto de partida e vai desenrolar o restante da história de acordo com esse primeiro dado, ok? Então essa é a 10ª forma de usar os Story Cubes. 11ª, role todos os dados, olhe para eles por 30 segundos, depois tire e tente dizer quantos você consegue lembrar. Depois de 1 minuto. Então você tem 1 minuto para falar todos que você lembra. E aí vai listando no quadro e depois eles vão criar uma história. O que acontece nessa brincadeira? De olhar, tentar lembrar e depois falar o que você viu. Vai mudar muita coisa. Porque eles não vão ter tempo, às vezes, nem para entender o que eles estavam vendo. Então, num dado mais assim, ó, que nem esse, mais abstrato talvez, se a pessoa vê assim, ela vai achar que é uma coisa. Se ela vê assim, ela vai achar que é outra. E a gente não vai ter, talvez, 2 pessoas que viram a mesma coisa, entendeu? Então, eles vão listar daquele set de 9 dados, eles vão falar muito mais do que 9 coisas. Que cada um viu 2, 3 coisas diferentes ali naquele mesmo dado. Então, depois você tem possibilidades para aquela história. E tem gente que não vai lembrar o que viu e vai inventar, vai falar uma coisa que nem estava naquele grupo. Então, você prende a atenção deles ali por 30 segundos, que eles têm que olhar, e depois
dizer o que eles lembraram, você escreve tudo, ou eles escrevem tudo no quadro, ou eles escrevem tudo nas folhas, e cada grupo vai fazer uma história de acordo com o que acha que viu, entendeu? E aí depois você vai comparar as histórias e ver onde que estavam aqueles elementos nos dados que você rolou. Então você vai ler as histórias, eles vão ler as histórias depois e vão procurar quais são os elementos que têm em comum nas histórias que os grupos criaram e diferentes, e onde estavam nos dados aqueles elementos, para ver se eles conseguiram lembrar ou se eles inventaram ou se eles viram coisas que ninguém viu. Então, também pode trabalhar com aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Uma pessoa vê os dados, aí você pode trabalhar com menos. Por exemplo, você pode trabalhar com 3 dados, ok? 3 dados. Então, o primeiro vai ver 3 dados e vai contar para o segundo o que viu. Talvez ele veja um pote de ouro, talvez ele veja o caldeirão da bruxa. Aqui pode ser que ele fale palácio, ou pode ser que ele fale Taj Mahal, ou Aladdin, ou qualquer coisa que ele achar que isso é. E aqui na coroa ele pode falar Rei Arthur, pode falar só Rei, pode falar princesa, pode falar rainha Elizabeth, e aí vai o telefone sem fio até o final e a gente compara depois qual foi a história criada no final. Então eles podem ir acrescentando frases, um contando pro outro, acrescentando uma frase. Então você vai misturando várias brincadeiras aí, gente, a mente borbulha ideias, tem muita forma de jogar. Esse artigo aqui tá me dando 20 maneiras, mas a gente já tá pensando em várias outras. No final aqui a gente vai estar saindo com umas 50 formas de usar esses dadinhos. Por isso é que eu acho que mesmo se você comprar a caixinha, que é R$50, é um investimento que vale muito a pena, porque você tem, sei lá, 50 formas de usar um negócio, então você pagou R$1 por atividade, né? R$1 por atividade, 50 atividades feitas que você pode ir repetindo em turmas diferentes e adaptando essas atividades e criando novas, entendeu? Então, eu acho que vale muito o investimento, mesmo se você comprar o dado oficial ou se você baixar no aplicativo, vale muito a pena o investimento, vale muito. O aplicativo custa R$6, tá? Para quem não pegou essa parte no início, e a caixinha é 50. Então, 12ª forma de jogar. Você vai contar a história na vertical. Ó. Você vai empilhando os dados e contando a história na vertical, e a história acaba quando os dados caírem. Então vai ver até onde você consegue empilhar, e o grupo que conseguir empilhar mais alto ganha. Então você vai forçar eles a fazer histórias mais longas, e os preguiçosos, né, que vão querer fazer uma historinha curta podem ter aí uma motivação maior para se forçar a criar uma história mais longa, e quem conseguir fazer a maior torre vence, ok? Ou não só trabalhando no competitivo, tá? Também não gostamos de trabalhar no competitivo, pode trabalhar no colaborativo, a turma inteira junto vai tentar fazer a maior torre que conseguir. Todo mundo junto. Então é a turma contra eu, contra mim, né? Contra o professor. Ou contra ninguém. A turma só por ela mesma, ok? E vai fazer a história na vertical até a torre cair. Então é como se fosse um Jenga, só que ao contrário, não sei. Como se fosse um Jenga, inspirado no Jenga. Vamos lá. Heidi, essas caixinhas eu comprei aqui no Rio. Tem 3 lojas de jogos aqui no Rio que você pode encontrar essas caixinhas. Eu vou mandar isso na newsletter também para quem é carioca, e para quem não é, vários sites de jogos, ok? Que você consegue comprar. Mas se você não encontrar em lugar nenhum, dependendo de onde você morar, se você acha que não vale a pena pagar o frete, ou se você não encontrar, a gente vai falar de opções, faça você mesmo, como essa aqui, tá? Para ninguém ficar sem os dados. Não precisa ser o dado oficial, mas você encontra em lojas online, ok? Ó, BH People já vão procurando aí e compartilhando onde comprar. Até porque a gente vai falar muito aqui sobre jogos, então
comecem já a procurar lojas de jogos aí na sua cidade, ok? O artigo que eu tô falando, Clarissa, é esse aqui, ó. É desse site, HSP Mom, 20 formas de usar o Rory Story Cubes. E eu vou mandar pela newsletter, ok? Então vou repetir aqui, quem chegou agora. No meu feed do Instagram tem um post sobre a newsletter. É só você cadastrar seu e-mail, tudo que eu fizer aqui nas lives, todo o material mostrado, não só o material que eu já tenho preparado, mas todas as sugestões que vocês forem me enviando, eu vou pegar, vou anotar tudo e mandar na newsletter. Hoje até às 6 eu já vou enviar tudo isso que eu já tenho pronto e todas as ideias que forem surgindo depois vem na próxima newsletter, ok? Então é só cadastrar seu e-mail e você vai receber todo o conteúdo das lives e não só das lives, né? Qualquer conteúdo extra. E mesmo se você não tiver assistido a live, então já cadastra, porque se você não conseguir assistir alguma live dessas, você vai receber o material depois, ok? Então, qualquer material gratuito na nossa caixa de e-mail já é lucro, né, gente? Já é um tempinho aí que a gente não vai gastar quebrando a cabeça procurando uma atividade pro dia seguinte, já tá prontinho, feito para você usar amanhã. Mesmo quem não tem os cubinhos, eu vou mandar como é que chama? Em português. Printable. Imprimível? Imprimível existe, mãe? Professora de português, corrija aí, filha. Imprimível, você imprime, tá? Você imprime, corta e cola, ou eles colam, você nem precisa cortar, eles cortam, dependendo da idade que você estiver trabalhando. Já corta, já leva o dadinho para a sala de aula, já usa amanhã, ok? Então, cadastra aí o e-mail na newsletter. Não precisa ser professor para cadastrar, ok? Você pode usar esse material para na sua empresa, na terapia. Gente, usa os dados na terapia, cara. É ótimo contar história, trabalhar. Usa com a fono, faz histórias, trabalha a improvisação. Usa no teatro, usa para escrever música, usa para fazer o conteúdo da sua página nas redes sociais. Ó, tô sem conteúdo para essa semana, não faço ideia do que eu vou falar. Vou jogar um dado aqui aleatório, ó, saiu isso aqui, sol. Benefícios do sol para a pele. Pronto, tem um conteúdo para minha página aí das redes sociais, entendeu? Então, não sei a profissão de todos vocês. Tem gente aqui que não é professor, não tem problema. Você pode usar esses dados e a contação de histórias em si está cada vez mais presente no mundo empresarial, né? E é uma habilidade que não necessariamente nós adultos das gerações anteriores, e mesmo eu sendo millennial, não tenho tanta facilidade assim nessa criação de histórias. Às vezes bloqueia. E é algo que está sendo cada vez mais pedido para as profissões do presente e do futuro. Metade dos nossos alunos hoje em dia querem ser youtubers. Então rola o dado, pronto, você já tem todo o seu conteúdo do canal do YouTube para a semana. Cada dado aí que rolar vai ser um conteúdo. E você pode transformar isso num desafio, né? Desafio dos dados. E aí, cada dado você tem que criar um mini vídeo, entendeu? Dá para trabalhar isso dentro da sala de aula ou fora. Então, independente da sua profissão, tem alguma aplicação desses dados aí na sua vida pessoal ou profissional, ok? Então, voltando aqui onde a gente parou, criação da história na vertical, ok? Vai criando a história na vertical até os cubos caírem. Vamos lá. Vai colocar esse vídeo no YouTube? Eu não sei ainda como faz, é a primeira live que eu tô fazendo. Eu acho que já vai ficar no Facebook automaticamente gravado para vocês poderem assistir depois, rever. E aí eu vou ver como é que faz para conseguir pegar esse vídeo e botar lá no YouTube, ok? Mas eu vou procurar ver isso sim, com certeza. Tem pessoas que fazem isso que eu vou pedir ajuda, que já sabem como faz e vão poder me ajudar. Então vamos para a 13ª forma de usar os Story Cubes. Quem chegou agora não tem problema, você vai poder ver esse vídeo depois e pegar as formas, as 12 que a gente já falou. A gente já está na 13ª. Jogar o jogo do alfabeto. Esse é um jogo muito fácil de jogar com cartas e também pode se usar com
os dados. Então, o jogo do alfabeto é muito simples. Você vai pegar vai jogar os dados. Aqui, nesse caso, quanto mais dados você tiver, melhor. Então, se você tiver 2 sets, você vai jogar 18 dados, ok? Então, e aí você começa a letra A, e eles têm que encontrar alguma coisa aqui com a letra A. Vamos lá. Água. Água da chuva. Ave. Ave, aqui o pássaro, ok? Então, letra B, bactéria. Em inglês, bones, ossos, né? Letra C, letra C, city, né? O mapa de uma cidade aqui, city. O que mais? Qual é o nome disso aqui mesmo em português? Cálice? Cálice, né? Vamos lá, gente. Eu falei pra vocês que ia ser ativamente aqui a participação. Vamos criando história comigo. Comprimido, gente, na minha cara. Colar. Isso aí. Letra D. E aí por aí vai, tá? Até a gente... Se você vê que já esgotou as possibilidades, rola de novo os dados. Rola de novo os dados e continua de onde você parou. Letra E, F, G, H. Isso, gente, desde a alfabetização até preparatório para exame internacional. Carol, usando em aula de fonética, eu quero muito ver. Eu quero muito ver. Mande, por favor, gente. A única coisa que eu peço para vocês é tudo que vocês fizerem usando as ideias que eu der, me marca, me manda. Eu quero ver acontecer, eu quero ver aquilo se realizar e vocês experimentando e me contando se deu certo, se deu errado e a gente conseguindo solucionar os problemas que vocês tiverem para manter as possibilidades infinitas. Eu não quero parar nessa lista de 20 usos. Eu quero mais formas de usar. Eu quero que vocês inventem, me contem e a gente transforma um negocinho desse, um investimento desse em algo infinito, ok? E não limitem só a nossas cabecinhas. Deixa os alunos inventarem formas de usar e depois me contem, ok? Então vamos. 14ª forma de usar os dados. Jogue jogador 1, eu tô traduzindo, gente, me perdoa, tá de manhã ainda. Jogador 1 rola e joga e conta a história. Misture os cubos, mas não rerole, só troca eles de lugar. E aí o segundo jogador tem que recontar a história que o primeiro contou, só que agora ela vai estar na ordem diferente. Então, vamos dizer que o jogador 1 começou com um macaco. Era uma vez um macaco e ele encontrou uma câmera e virou o rei da internet. Virou uma celebridade da internet, ok? Viralizou o macaco da câmera na internet, ok. Aí a gente vai mudar isso aqui de posição. E aí o segundo jogador vai contar a mesma história, só que com a ordem diferente, entendeu? Então ele vai recontar, ele vai recriar aquela primeira história. Então, era uma vez, sei lá, agora o que vocês vão fazer aí? Um rei que tinha um macaco e uma câmera. Não é uma história, né? Mas é o início. Então, vamos pensando aí em possibilidades. Heidi, construção de frases em determinado tempo verbal, dá para inserir grammar practice com skills. Isso. Gente, pra gente que trabalha com língua estrangeira, as possibilidades chega a ser injusto, né? Porque a gente tem todas as possibilidades nas nossas mãos, fazendo paralelos com todas as disciplinas. Mas quem trabalha com outras disciplinas também consegue trabalhar muitos itens do currículo usando esses dados. Então, mas a gente que trabalha com língua estrangeira principalmente, possibilidades infinitas, gramaticais e de vocabulário. Educação inclusiva, pode mostrar uma imagem do dado e colocar em libras. Gente, tô apaixonada por essas possibilidades. Cris Pereira, um rei tirou uma foto de um macaco. E aí? O que aconteceu? Então, eu estava trabalhando com 3 dados aqui para mostrar, né? O macaco, a câmera e a coroa, mas vocês podem fazer com mais, para ter uma história mais
desenvolvida, mas você pode começar por essas três e eles continuam, e eles criam o final, ok? Então vamos lá. 15ª forma de usar os dados. Essa forma precisa de um adicional, como é que é? Essa forma de jogar precisa de um par adicional de dado, de 6 faces. Dados numerados trabalham bem com um grupo de jogadores. Então, essa forma de jogar precisa de um par adicional de dado e um dado numerado. Essa forma funciona bem com grupos. Então, vamos lá. O primeiro jogador vai começar contando qualquer história. Pode ser um conto de fadas, pode ser um livro que ele leu ou um filme que ele viu. E aí, o segundo jogador vai rapidamente e continuamente rolando o par de dados até que ele role duplas. Isso, até que ele consiga rolar o mesmo dado. Então você precisa de duplas, de 2 sets iguais, ok? Quando ele conseguir rolar 2 iguais, a história para. É isso. E aí você tem que adicionar aquilo que parou nos dados e botar e começar uma nova história. É isso. Não sei se ficou muito claro, não. Depois a gente revisa, ok? Forma 16. Ao invés de uma história, os jogadores podem usar os dados para escrever um anúncio ou um comercial ou um informativo, tentando vender o próximo produto de acordo com o dado. Então a gente jogou, caiu aqui. A gente vai escrever um anúncio vendendo isso aqui. E isso é engraçado porque pode cair, sei lá, um submarino. E aí eles têm que vender de alguma forma. Pode cair isso aqui, ó. O que é isso? É um negócio do Naruto? Como é que é o nome disso aqui, amor? Isso é uma estrela de xerife. Estrela de xerife? Não, como é que é um negócio de ninja? O shuriken. Shuriken. Ó, o shuriken, gente. Os alunos sabem. Os alunos sabem o que é isso aqui. Shuriken. E vão ter que vender o shuriken. Vão fazer um anúncio do Naruto, do ninja, sei lá, e vão vender isso aqui de alguma forma. E a gente pode criar vídeos, pode escrever o anúncio, ilustrar, pode usar aplicativos de edição de imagem. Eu amo, sou apaixonada por Canva, Picolage, esses aplicativos de design muito básicos, tá? Que qualquer idade consegue usar. E aí eles vão criar um anúncio para vender isso aqui, de alguma forma, ok? Então, ó, vende-se um vírus. Vende-se um vírus. Quer um vírus de estimação? Fale comigo. Vende-se um vírus. Ou aqui, ó, pode trabalhar com campanha de vacinação. Campanha de vacinação muito importante. Então, pensamento crítico aqui trabalhando. O que mais? Vende-se arroz. Vende-se. Vamos lá, agora eu quero ver. Vende-se o que aqui? Karina vai pensar no Love Story. Como é que é o nome desse aqui, amor? Esse aqui. Cthulhu. Vende-se Cthulhu. Vende-se uma criatura maligna. Sushi de polvo. Sushi de polvo. Mascote para fazer todas as suas tarefas domésticas, cada uma num bracinho. Ele vai... Os bracinhos dele. Quantos braços um polvo tem? 8? 8 braços? Ó, cada bracinho aqui vai pegar uma prova sua para corrigir. Vendi o polvo. Quem não vai querer? Quem não vai querer o polvo? Cada bracinho do polvo vai corrigir uma prova sua. É o polvo corretor de provas. É o seu estagiário. Que pode te fazer uma massagem à noite também. Com 8 braços. E aí? Vai querer? Minha mãe vai querer, gente. Cada pilha de prova para corrigir. Ó, se limpar a casa, eu quero. E aí, gente, a imaginação... Ai, hoje eu tô me divertindo muito aqui com vocês. Imaginando a sala de aula com os alunos. E tem alunos extremamente criativos, né?
que a gente vai se cagar de rir. Eu me cago de rir com eles, eles inventam cada coisa. Ó, isso aqui. Vende-se o quê? É um ser humaninho ali, pequenininho, que o grandão tá olhando pra baixo e vendo ali uma miniatura. Vende-se poção encolhedora, né? Vende-se gnomo? Gnomo. Vende-se... E aí? E aí, óbvio que a gente vai trabalhar também com o fato de ser apropriado ou não você vender essas coisas, né? Então você pode... tem um muito legal aqui pra falar sobre ética, né? Que é... Cadê? Não tô achando. Tô procurando aqui, ó. Vende-se o que aqui? Não pode vender o que você tá pensando. Isso aqui que você tá pensando aqui não pode vender, ok? Não é legal, não é certo, é errado. Então, isso aqui, isso que você tá pensando não pode vender. Senão vai pra cadeia, ok? Então, trabalhar também com certo, errado, né? Valores, não só com educação infantil, gente. Adulto também precisa lembrar certos valores aí que, ó, esquece. Ensina para os filhos, mas não faz na vida real, não pratica aquilo que prega. Olha aqui, ó, isso aqui também não pode vender. Isso aqui não pode vender, para uso ilícito não pode, tá? Então, você pode vender aquele enfeite para botar no seu jardim, aquele de gesso, é de gesso? Hein, amor? Aqueles pra botar no jardim? É de gesso? Aqueles duendezinhos de jardim, vem nos cogumelos, é de quê? De cimento? De cimento, não sei. Pra você botar no jardim, aí pode, mas pra ingerir só se for champignon. Champignon pode, pra botar na pizza pode, ok? Agora pra ficar com a sua consciência alterada, não pode, tá? Então, vamos trabalhar também com essa coisa dos valores aí com eles. E aí, gente, é aí que a graça mora, né? Porque eles vão se cagar de rir e vão inventar coisas que você vai se cagar de rir. Aqui, já achei uma história aqui que já existe. Que história é essa? Quem sabe? Fala pra mim, tô esperando. Que história é essa? Achou! João e o pé de feijão, gente. E aí? Era uma vez um menino que tinha uma vaquinha. Era a única coisa que a família dele tinha, era aquela vaquinha. E ele trocou a vaquinha pelos feijões, cara. Maluco, o João, mano. O João é louco. O João, ó, fez uso aqui do negocinho antes de trocar a vaquinha pelo feijão. E aí, deu no que deu, a gente já sabe. Mas vamos mudar a história, vamos criar uma outra história. Então era uma vez, usou o menino que comprou o feijão mágico e aí, em vez de fazer lá cresceu e foi até o céu e tinha a galinha dos ovos de ouro, chegou lá em cima no céu, tinha o quê? Cobra. E aí eles inventam. Ou então chegou lá no céu, tinha elefante. Ou então chegou lá no céu, tinha macaco. Chegou lá no céu, tinha deserto. Tinha um deserto. Ou ele comeu, adorei. Ele comeu, cara. Tava com fome. Comeu. Mas ele trocou a vaquinha que dava leite, que dava... dava leite, né? Que mais que a vaquinha dava, porque a gente não vai matar a vaquinha. A vaquinha dava leite. E trocou por feijão. O leite você faz o queijo, você faz manteiga, você faz várias coisas, né? Se você for vegano, não faz. Se você for vegano, você não faz. Gente, eu tenho 25 segundos pra acabar e eu não falei nada do que eu tinha que falar. Então vamos lá. Vou mandar pra vocês tudo isso aqui por newsletter. Cadastra na newsletter pra receber tudo isso. Tem vários modelos, ok? E a gente continua falando sobre isso, ok? Beijo. Muito, muito, muito obrigada pra quem ficou aqui comigo. Beijo.